Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das mensagens mais fortes e encorajadoras do Novo Testamento, a Carta à Igreja de Filadélfia. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar o estudo super detalhado do Rafael Soares de Moura, que mostra de um jeito incrível como a soberania de Cristo age justamente onde a força humana parece não existir mais. Para a gente entender bem essa mensagem, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa sentindo o chão instável da antiga Filadélfia. Depois, vamos ver qual foi o diagnóstico que Cristo fez daquela igreja, explorar o conflito e a oportunidade que eles encararam e, claro, vamos terminar descobrindo as promessas eternas e o legado que essa carta deixa para nós hoje. A grande ideia por trás do estudo do Moura é basicamente esta. A carta à Filadélfia não é sobre uma igreja poderosa, mas sobre o poder daquele que a sustenta. É um lembrete de que a força de verdade no reino de Deus não se mede pela influência ou pelo tamanho, mas pela fidelidade. Então, para a gente captar a profundidade da mensagem, primeiro a gente precisa, de certa forma, caminhar pelas ruas daquela cidade. O contexto histórico aqui não é só um detalhe, não. Ele é a chave que abre o sentido de tudo. O estudo mostra que Filadélfia era super estratégica, sabe? Era tipo um portão para a expansão da cultura grega. Só que a característica mais marcante da cidade era outra, a instabilidade física. A terra literalmente tremia debaixo dos pés deles o tempo todo. Agora, pensem comigo o que é viver com o trauma de um desastre que simplesmente arrasou boa parte da sua cidade. E, pior, viver com o medo constante de que tudo pode desabar de novo a qualquer momento. Essa experiência de insegurança total é o pano de fundo para a gente entender as promessas que vêm a seguir. E é aqui que a coisa fica genial. Olha só como Cristo fala diretamente ao maior medo daquele povo. Ele pega a instabilidade da terra e contrasta com a permanência do céu, prometendo transformar justamente aqueles que mais temiam colapso em colunas, pilares que nunca mais vão ser abalados. Ok, vamos avançar um pouco. Agora que a gente entendeu o cenário, vamos ver como Cristo se apresenta e principalmente o que ele enxerga naquela pequena comunidade. E adianto, a perspectiva dele é o oposto do que o mundo valoriza. Como Moura explica bem, quando Cristo diz que tem a chave de Davi, ele está dando um recado muito claro sobre a sua soberania. Ele e só ele tem autoridade final para dizer quem entra no reino. Isso anula qualquer poder humano que tente fechar essa porta. Agora prestem atenção nisso, porque é fascinante. Cristo olha para eles e reconhece a fraqueza. Ele não critica, muito pelo contrário, ele valida a condição deles. Eram poucos, pobres, sem nenhuma influência política ou social. E é exatamente nesse cenário que a fidelidade deles se destaca. O estudo do Moura faz uma comparação poderosíssima com a igreja vizinha Sardes. Sardes tinha a fama, a reputação de ser viva, mas na verdade estava morta por dentro. Já a Filadélfia parecia fraca, insignificante, mas estava pulsando com vida verdadeira. Isso mostra que a avaliação de Deus vira de cabeça para baixo as nossas noções de sucesso. E claro, essa fidelidade toda, praticada num contexto de fraqueza, não ia passar batido, né? Naturalmente, isso acabou gerando um conflito bem intenso. Ser leal a Cristo sempre vem com um preço. A principal oposição vinha de um grupo religioso que tentava, na prática, fechar a porta na cara desses cristãos. Eles os excluíam social e espiritualmente, basicamente dizendo que eles não faziam parte do povo de Deus. E aí, como uma resposta direta a essa exclusão, Cristo faz uma promessa que muda o jogo. A porta que ele abre, uma porta de acesso a Deus, de oportunidade, nenhuma força humana, nenhuma oposição jamais vai conseguir fechar. Então, a gente chega no ponto crucial. O que é que foi prometido para aqueles que perseveraram, que se mantiveram fiéis mesmo com pouca força? As recompensas são tão gigantescas quanto a situação deles era frágil. Lembra daquele medo dos prédios desabando? Pois é, a promessa central ataca exatamente aí. Para um povo apavorado com desabamentos, a ideia de se tornar uma parte estrutural, permanente, do templo eterno de Deus era a maior segurança e honra que poderiam imaginar. Era a estabilidade que o mundo jamais poderia oferecer. E tem mais. Cristo promete dar a eles uma identidade nova, tripla. Ele vai escrever sobre eles o nome de Deus, o nome da cidade celestial e o seu próprio novo nome. Na prática, é trocar uma identidade terrena frágil por um selo eterno que diz: você pertence a Deus, é cidadão do céu e tem intimidade com o Rei. Para fechar,
Vamos trazer essa mensagem para o nosso tempo. Como é que essa carta antiga, escrita por uma comunidade tão específica, ainda consegue falar tão diretamente aos nossos desafios de hoje? A análise de Moura resume tudo em algumas verdades fundamentais. Primeiro, a autoridade de Cristo é final. Segundo, a verdadeira medida de força é a fidelidade. Terceiro, nenhuma oposição humana pode frustrar os planos de Deus. E quarto, a esperança e a segurança de quem é fiel são garantidas. E isso nos leva a uma aplicação bem direta para a nossa vida. A fidelidade e não a influência é o que realmente vale no reino de Deus. A aprovação de Cristo vale muito mais que qualquer aplauso ou reconhecimento humano. E aquela perseverança silenciosa, no meio da fraqueza, um dia será publicamente honrada por Ele. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que realmente significa ter força e sucesso aos olhos daquele que segura a chave de todas as portas? Talvez a nossa maior força se revele exatamente onde o mundo só consegue enxergar a fraqueza.